Fala aí, amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar de futebol americano. NFL é assunto aqui no canal mais uma vez e eu quero começar agradecendo demais a todo mundo que chegou aí, se inscreveu no canal, deixou aquela curtida, deixou o comentário. Pô, muito obrigado mesmo, crescemos nos últimos dias e a ideia é crescer ainda mais para trazer muito mais gente para falar de futebol americano. A gente tem que aumentar. O NFL tem que crescer cada vez mais e eu estou gostando muito. Muito obrigado mesmo por todas as mensagens, todo o carinho. As críticas também são muito boas, muito bem-vindas, porque ajuda a gente a crescer cada vez mais. Então, pô, obrigado de coração. Já peço para você dar aquela curtida no vídeo, assinar o canal se você não assina ainda, clicar no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado e também deixar o seu comentário, que é parte fundamental desses vídeos aqui. Essa interação é a parte mais legal. Também faço um convite para você que não conhece ainda o Toque Passa NFL, o podcast comigo, com o Sherman e com o Ivo Stank. Já tem uma nova edição, se não saiu ainda deve estar para sair nesta quarta-feira, um podcast novo. A gente gravou na terça-feira à noite lá na Twitch, o link está aqui embaixo também. A gente faz uma live gravando esse podcast e agora você pode ouvir a nossa discussão sobre a primeira semana da pré-temporada. Então, muito obrigado para todo mundo e vamos lá, roda a vinheta. Vou começar aqui lendo algumas mensagens do vídeo lá da segunda-feira. O Gabriel Rodrigues que mandou um salve de São Paulo, capital, e ele perguntou dos QBs calouros quais devem ser titulares na semana número 1. Bom, para mim não tem dúvidas que o Trevor Lawrence e o Zach Wilson, esses dois vão ser titulares. Mac Jones tem chance, mas eu acho que não, e eu acho que o Trey Lance também não deveria ser. Eu iria com o Garoppolo, mostrou o Trey Lance que tá cru ainda, ele é um cara com teto muito alto, mas que ainda tem que começar, tem que fortalecer essa base, e você tendo um cara como o Garoppolo, eu usaria o Garoppolo como titular. E eu acho que quem deveria ser titular também na semana 1, mas não deve ser, é o Justin Fields. Para mim, ele é melhor, já está provado que ele é melhor que o Andy Dalton, tem condições de jogar, mas eu acho que eles vão forçar com o Andy Dalton, porque já rolou todo aquele papo lá, a gente já discutiu bastante aqui. Eu iria com o Justin Fields, para mim já convenceu que deve ser o titular do Chicago Bears e vai ter muita pressão, a torcida vai pressionar demais em cima do Andy Dalton. O André Rodrigo Asa mandou aqui, ó, top demais seu canal, muito obrigado, sempre que possível acompanha os vídeos, acompanha aí, clica no sininho para receber notificação. Só faltou falar da vitória dos Raiders sobre os Seahawks, né? Um salve de Lençóis Paulista, um abração do Asa, um grande abraço para você, Asa, um grande salve para Lençóis Paulista, e tem a vitória dos Raiders, sim, sobre o Seattle Seahawks, mas eu não sou convencido por esse time dos Raiders ainda não, tá? Acho que o Gruden faz um trabalho que eu não entendo qual que é o rumo, para onde que ele quer ir, qual que é a ideia do Gruden, eu sinto falta desse rumo, faz tempo, tá? Eu não entendi qual que é a linha de pensamento do John Gruden. O Luiz Fernando Gonçalves falou assim, Rafael, faz um vídeo falando sobre como ver NFL no Brasil por streaming para quem não assina a TV. Tô pensando em assinar o Star Plus, né, Star+, que vai se iniciar nesse mês no Brasil, para ver NFL. Porque vai ter a ESPN. Eu acho que é uma saída muito interessante. A ESPN passa bastante jogos. E a outra alternativa que tem de forma legal e que tem que ser feita é o Game Pass. Eu sou assinante do Game Pass há muito tempo. Recomendo demais. O conteúdo que tem lá é muito bom mesmo. Tem Peyton's Place, tem muitos materiais, America's Game. E fora que tem NFL Network de manhã. É delicioso assistir o Good Morning Football. Vale a pena assinar o Game Pass. Tá de graça agora. Você consegue provar aí durante essa pré-temporada, assistir todos os jogos da pré-temporada, depois vale a assinatura. É caro? Sim, se você pensar que tem que se pagar à vista, é caro, mas sai mais barato que o Premier para assistir o Brasileirão. Eu faço uma poupancinha ali, vou pagando, colocando um dinheirinho mês a mês ali, quando chega a hora de renovar eu tenho a grana, pago com o maior prazer, porque NFL Network para mim, o Game Pass é sensacional, recomendo muito. O Daniel Borges que perguntou aqui, com o desempenho do Justin Fields até agora, e levando em consideração que o Drew Lock não convence ninguém, foi bem até no jogo da pré-temporada, mas é pré-temporada, você concorda que a cada touchdown do Fields, o GM e o HC, né, o head coach dos Broncos, fica mais perto do adeus? O que eles fizeram, não draftando o Fields, foi de cortar o coração com o time que tem. Sim, eu acho que eles confiaram demais na ideia de que o Aaron Rodgers ia forçar a barra e ia conseguir sair da equipe do Green Bay Packers. Isso não aconteceu e agora é esse problema, né? É um time muito bom que acaba tendo esse elo fraquíssimo na posição de quarterback. Eu acho o Bridgewater melhor que o Drew Lock, mas também não é aquela confiança toda que se passa. O Drew Lock foi bem na pré-temporada, eu acho que ele vai ser o titular, mas eu acho que em algum momento vai acontecer essa troca, não importa quem seja o quarterback, vai ter uma troca entre Drew Lock e Ted Bridgewater, ninguém vai se firmar na posição de quarterback. O Vic Fangio tá sim com hot seat, né? O técnico ele tá no hot seat já há um tempo,
porque precisa entregar, é um time muito bom agora. E o George Paton, que é o General Manager, ele não vai embora não, porque em janeiro ele assinou um contrato de 6 anos ali, vai receber um bom dinheirinho, acabou de assinar esse contrato e ele vai ficar. Mas ele está tentando justificar de todas as formas a não escolha pelo Justin Fields. Ele já falou que é mais difícil você achar um cornerback, um franchise cornerback do que um quarterback. Então, para mim não faz sentido nenhum. Vai ter pressão em cima dele. O Vic Fangio precisa entregar, precisa justificar o que aconteceu e eles vão dividir essa culpa aí com o Peyton. Quem sabe, no ano que vem o Aaron Rodgers e tudo se acalma lá em Denver. O Atos MF Games pergunta aqui, o fato do Lance ter ficado no pocket e não ter tentado correr seria uma orientação do Shanahan? Sim, uma orientação de bom senso até, porque o Trey Lance é a cara da franquia, os 49ers investiram muito para ter o quarterback e não faz sentido você se arriscar num jogo de pré-temporada. Talvez o estilo de jogo dele esteja sendo modificado, eu já falei que o Shanahan tem um material muito bom para moldar um quarterback e é importante, o Peyton Manning falou isso daí. E foi o primeiro cara que eu ouvi falar isso aí, que você tem que estar lá para a próxima jogada. A importância do quarterback é estar lá para a próxima jogada. Sempre lembra do Carson Wentz lá nos Eagles. Tentou um touchdown, uma jarda a mais, se machuca, fica fora e deixa a equipe na mão. Os Eagles se deram bem depois com o Nick Foles, mas ele poderia ter complicado a temporada inteira por tentar uma coisinha além, né? Tem aquele touchdown que nem era o fundamental para a franquia. Se arrisca mais um Super Bowl, mas até lá, né, calma, e principalmente na pré-temporada. O Trey Lance é um cara que tem essa mobilidade como característica, mas não faz sentido um cara que já está garantido, que é o futuro da franquia, se arriscar no momento contra jogadores que talvez nem façam parte do elenco, estão tentando com a vida a oportunidade de fazer parte de um elenco da NFL, então vem com muito mais sede ao pote. Fica lá, protege, bem protegidinho, não corre risco nenhum não. O João Pedro que perguntou aqui quais são as posições que mais recebem salários na NFL em ordem. Bom, o Spot Track faz um acompanhamento muito legal e você pode olhar a lista, a gente vai lembrar que na NFL você tem centenas de jogadores por posição, então essa média acaba sendo mais enxuta, mas neste momento, por posição, quem mais ganha é left tackle, tá? Porque é tão importante quanto você ter um quarterback, você proteger muito bem esse cara, e o left tackle é um cara que recebe muito bem, porque ele protege o lado cego do quarterback, né? Tirando o Tua Tagovailoa, que é canhoto, e o lado direito, que acaba sendo o lado cego. E o left tackle é uma posição que ganha mais até do que o próprio quarterback nesse momento, segundo o Spot Track. A média está aí de 4,6 milhões para o 4,699 para o left tackle, 4,677 para os quarterbacks. Lembrando que tem muita gente, os salários não são baixos dessa forma, mas tem muita gente que ganha o mínimo. E o right tackle vem na sequência com 3,3 milhões de dólares, segundo o Spot Track. Protege bem, é a linha que você tem que fazer. Mas se você for olhar os 10 maiores contratos ativos na NFL, você vai ter quarterbacks ali do 1 ao 5 e depois na sexta posição aparece o primeiro jogador fora da posição de quarterback, que é o Khalil Mack, um outside linebacker, né? O sexto maior contrato, faz sentido. Aí, na oitava posição, aparece o Trent Williams, left tackle da equipe dos 49ers. E depois, na 10ª posição, aparecem dois jogadores de defesa empatados. O Aaron Donald, né, 10º maior contrato. Ele que é um defensive tackle da equipe dos Rams. E depois o Joe Bosa, né, o defensive end da equipe dos Chargers, que aparece com o 10º maior contrato também. Todo mundo empatado nos contratos deste momento ativos. E pra gente fechar aqui, o Edson Henrique pergunta aqui, eu tenho uma dúvida, quando um jogador no college não é draftado, ele pode voltar para a faculdade para mais um ano ou não? Ele pode voltar para estudar, mas ele não pode mais jogar. A partir do momento que ele se anuncia como elegível para o draft, isso acontece em janeiro, ele não pode mais, ele abre mão de disputar qualquer temporada futura do college football, né? Ele passa a ter alguns agentes e tudo mais, e aí ele tem que largar a mão do college football, não pode mais jogar. Não importa se ele não foi draftado ou se ele foi draftado numa posição ruim, não interessa, ele não pode voltar. Até uma questão que é muito discutida, né? Porque às vezes o cara até abandona o estudo acreditando que vai no draft, mas aí não ganha essa oportunidade, não consegue voltar para a faculdade porque não tem mais aquela bolsa, não consegue mais aquela ajuda e acaba rodando só a NFL, tentando fazer parte como um rookie não draftado e isso é ruim, né? Eu acho que é ruim, acho que a NCAA podia pensar em alguma coisa, uma forma de compensar essa história toda.
Bom, agora nós temos que falar das notícias que estão agitando a NFL e a principal delas, é claro, é de Tim Tebow. Tim Tebow que foi dispensado depois do primeiro jogo dele como tight end na equipe do Jacksonville Jaguars. Jogou no final de semana na partida dos Jaguars pré-temporada, mas teve apenas 15 snaps, algumas jogadas bizarras, algumas tentativas de tackle que foram completamente patéticas, e ele também teve uma recepção que ele faria ali, mas teve um Austin apareceu na frente dele, não sei quem estava errado nessa rota, mas não deu certo, não funcionou e era imaginável. No dia 20 de maio, quando ele assinou o contrato dele, eu avisei que eu achava que ele não chegaria até setembro. Ele não vai fazer o elenco, essa é a minha opinião. Eu duvido, eu acho que é uma cortina de fumaça, uma bela jogada do Urban Meyer, que pode ter feito um acordo ainda, falou, eu nunca te paguei lá pelo tempo que você jogava no college football, né, que eles não recebem salário, recebe uma graninha aí pra brincar, né, porque, cara, não faz o menor sentido. É um baita de um absurdo, é uma história, é chamar atenção, é botar holofotes. Não acho que essa loucura, que eu vou classificar como loucura, seja levada adiante até a temporada. E não chegou mesmo, não faz sentido você imaginar que um cara agora com 34 anos ia conseguir aprender uma posição nova, tá? O Tim Tebow foi um quarterback espetacular, ele foi um jogador impressionante no college football, mas desde a época que ele estava se declarando para o draft, já falavam que talvez o estilo de jogo não funcionasse, o passe dele não era preciso, ele não tinha aquilo para ser um quarterback da NFL. Acabou ganhando uma fama ainda maior por toda a história de vida dele, né? A mãe dele, que foi indicada e recomendado que ela abortasse, nasceu o Tim Tebow, saudável, uma questão toda religiosa, tudo que envolvia o Tim Tebow. Ele era uma figura muito popular no college por jogar muito bem, por ganhar a Heisman, por ser um ótimo jogador, e tinha essa aura ainda, gerou muita expectativa em cima dele. E ele acabou não entregando. Mas ele levou o time para pós-temporada. Não, ele não levou time nenhum para pós-temporada, tá? Ele entrou ali, fez um bom ano na equipe do Denver Broncos, mas a carreira dele como starter, ele tem 6-4. Aliás, 8-6. Ele tem 8-6. Ele ganhou 8 jogos e perdeu 6. Então ele não levou time nenhum para pós-temporada. Ele conseguiu alguns bons resultados, aquele time era bom já do Denver Broncos, e passou para os playoffs com 8-8. Foi uma divisão muito ruim, a AFC West estava muito fraca, passou com 8-8, acabou recebendo aquele jogo sendo mandante naquela partida contra os Steelers, porque tinham ganhado a divisão com 8-8 e conseguiu uma jogada que é histórica, né? Não tenho o que falar da prorrogação, você conseguir levar, foi lindo, mas na semana seguinte a gente vai lembrar que eles perderam de 45-10 para os Patriots, que tiveram mais uma semana de bye. A defesa dos Patriots era horrível, foi uma das defesas mais fracas a chegar no Super Bowl, e mesmo assim conseguiu fazer 45-10 contra o time do Tim Tebow. Não fazia o menor sentido. Ele foi dispensado logo em seguida, porque ia pegar o Peyton Manning também, mas se ele fosse bom, ele poderia ficar lá como backup. Passou pelos Jets sendo special teamer, basicamente, fez pré-temporada nos Patriots, fez pré-temporada nos Eagles, não conseguiu nada, aí 6 anos depois ele volta como tight end. Não conseguiu. Dá para dizer sim que a carreira dele na NFL foi um fracasso. Ele não conseguiu entregar porque você tinha uma expectativa muito grande por ser um ganhador de Heisman, por ser um cara que era tão bom no college football, não conseguiu desempenhar, não conseguiu performar, como os caras gostam de dizer, na NFL. Aí acho que agora acabou essa história de Tim Tebow. Não dá pra imaginar que ele ia ser um tight end bom depois de passar 5 anos jogando beisebol e comentando futebol americano universitário. Não dá. O Tim Tebow parece ser uma ótima pessoa, mas como jogador da NFL, ele é sim pra mim um fracasso. Quero saber a sua opinião. E temos também que falar do Jamal Adams. Jamal Adams que assinou o contrato dele, né? Expectativa toda em cima desse papo aí, a novela rolando lá em Seattle, e a gente fica na dúvida aí, será que pagou caro demais pelo Jamal Adams? Você vai pagar tanto por um safety? Ele ainda não é o maior contrato na equipe do Seahawks, né? O Bob Wagner segue sendo o mais bem pago jogador da equipe do Seattle Seahawks defensivo, e você deixa o Jamal Adams como o mais bem pago safety da liga. Ele passa, né, com o Justin Simmons, que recebe uma média de 15,25 milhões de dólares lá na equipe do Denver Broncos, e ele passa a ganhar 17,5 milhões de dólares em média. Essa extensão contratual é de 4 anos, 70 milhões de dólares, 38 milhões de dólares garantido, é muita grana, e a gente tem sim que questionar isso daí. Primeiro que esse contrato estava assinado, ele ia ser o mais bem pago safety da liga
desde o momento em que os Seahawks deram 2 escolhas de primeira rodada para os Jets para pegar o jogador. Não tem como você abrir mão de 2 escolhas de primeira rodada para depois deixar o cara embora. Os Seahawks estavam falando de que se não sair nosso contrato agora, estava rolando aquele holdout ali do Jamal Adams, no ano que vem iam meter tag, depois iam meter tag de novo, iam travar o cara, meio que forçando para ele assinar o contrato que a gente tinha oferecido para ele. Mas é comprometer muito dinheiro com um jogador que vem do seu pior ano na cobertura. Segundo a Pro Football Focus, que faz um trabalho espetacular, ele teve o pior grade dele, né? A pior graduação dele, a pior nota dele na cobertura na temporada passada, da carreira dele, foi 52,5, foi muito baixa. Ele é inquestionavelmente muito bom ali na linha de scrimmage. Ele é praticamente um linebacker. E até que ele falou que se ele fosse tagueado, ele ia questionar a tag, não de safety, mas de linebacker, porque ele teve 9 sacks e meio na temporada passada. Foi a melhor marca dele ali. Mas ele tem 2 interceptações na carreira dele, o que para um safety é pouco. Ele é um cara muito bom no box, ele é um cara muito bom pressionando o quarterback, ele é basicamente um linebacker, ele é pouco um safety. E aí a gente fica fazendo aqueles questionamentos todos, então qual que era a ideia do Seattle Seahawks, a cobertura dele não é boa, mas esse contrato já estava assinado, não tem muito o que dizer. Os Seahawks não podiam deixar o cara embora depois de comprometer 2 escolhas de primeira rodada. É difícil, eu acho um erro, eu acho que ele está... os Seahawks erraram lá atrás na pick, na escolha, na troca, e agora tiveram que pagar bastante pelo jogador. Tem espaço no cap para a próxima temporada, mas eles precisam mudar muito esse time. Para mim, esse ano vai ser um ano ruim para a equipe dos Seahawks. Quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário. Lembrando que na sexta-feira a gente vem para comentar mais um capítulo de uma novela que promete bastante, que é Mac Jones e Cam Newton. A briga vai seguir nesta quinta-feira, às 8h30 da noite, no horário de Brasília. Tem Patriots jogando lá na Filadélfia contra os Eagles e vai ser mais um capítulo dessa história. Não estou convencido quem vai ser o titular. Quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo e até sexta-feira.